Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês conseguem construir um fluxo no Power Automate que marca reuniões no Teams de forma automática. Nesse exemplo aqui de hoje eu vou estar utilizando um gatilho do SharePoint, onde a partir de um gatilho que é disparado na solução do SharePoint, a gente consegue marcar uma reunião automática no Teams. Mas lembrando que você pode utilizar qualquer outro gatilho, por exemplo, um gatilho do Planner, um gatilho do próprio Teams ou um gatilho de qualquer outra solução do Office 365. Isso aqui é só uma ideia para você saber que a partir daqui você pode criar uma reunião no Teams. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like. E aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar dois links muito importantes. O primeiro link é sobre o nosso treinamento de Power Automate focado em fluxos de nuvem, e o outro link é sobre o nosso canal lá do Telegram, onde eu vou estar postando o modelo desse fluxo que eu vou construir aqui hoje. Então, se você tem interesse nisso, dá uma olhada nos links aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa solução. O que eu vou construir aqui, né? Dentro do meu SharePoint, desse site de exemplo do SharePoint, eu tenho aqui uma lista de exemplo, onde eu faço o controle de algumas tarefas. Vamos supor que a partir disso, né, a partir dos itens que eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui é um item de trabalho, né? É um item que eu estou acompanhando no meu dia a dia, nas minhas tarefas administrativas, e a partir disso aqui eu preciso criar uma reunião no Teams para falar com alguma pessoa relacionada a esse item aqui. Então, como que eu posso fazer, né, para ter uma opção aqui de disparar um fluxo que vai criar essa reunião? Vamos para a tela do Power Automate que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai construir isso. Lembrando vocês novamente aqui que esse gatilho eu só estou disparando do SharePoint, que é a solução que eu escolhi. Mas se você tiver o outro gatilho relacionado a outra solução, você também pode fazer a mesma coisa. Então, eu vou aqui para a tela do Power Automate e vou selecionar primeiramente o conector do SharePoint. O conector do SharePoint ele é bem completo, então tem vários gatilhos aqui relacionados a ele. O que eu vou escolher aqui, no caso, vai ser para um item selecionado. Ou seja, a partir do item que eu selecionar aqui, eu posso disparar um fluxo a partir desse item que eu selecionei. Então vou voltar aqui na minha tela do SharePoint. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar os parâmetros de localização desse item. Qual é o site que ele está localizado? Vou escolher aqui o site, no caso aqui é esse DMM Solutions, e qual é o nome da lista que eu quero disparar esse fluxo? No caso aqui, é esse aqui, controlador de progresso de trabalho. Agora uma coisa que eu vou fazer aqui vai ser adicionar uma entrada. O que vai ser essa entrada? Toda vez que eu disparar esse fluxo por esse item aqui, vai ser aberto um formulário para mim ao lado dessa tela do SharePoint para que eu input, né, para que eu coloque alguns dados, por exemplo, dados de data, dados de e-mail, para que eu consiga reutilizar esses dados depois no prosseguimento do fluxo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser colocar um campo de e-mail. Para quê? Esse campo de e-mail vai ser o campo em que eu vou especificar o e-mail da pessoa com quem eu quero fazer uma reunião. Então esse campo aqui já foi adicionado. Segundo campo que eu vou colocar aqui, pessoal, é um campo de data. Esse campo de data ele vai servir como um insumo para mim, para que eu possa marcar a data da reunião no Teams. Quando a gente for construir aqui o prosseguimento do fluxo, eu vou mostrar para vocês que lá na frente a gente vai reutilizar esse campo aqui de data de disparo. Aqui eu posso até renomear ele, posso colocar a data da reunião. Beleza? Vamos colocar aqui agora, pessoal, mais duas entradas. E aqui eu vou fazer de um jeito muito simples, mas se vocês quiserem depois vocês podem incrementar isso aqui, tá bom? É uma forma não tão indicada de se fazer, mas é a forma mais simples para a gente não perder tanto tempo aqui na explicação dessa aula. Então vou colocar aqui dois campos de texto para ser os nossos horários, tá? Porque o que acontece? A gente primeiramente tem que passar a data da reunião e também a gente precisa passar o horário que essa reunião vai acontecer. Tanto o horário de início quanto o horário final da reunião. Então aqui nessa entrada eu vou colocar o horário de início e aqui no outro campo de texto eu vou colocar horário fim. Aqui, pessoal, o que eu vou colocar? Eu vou indicar para o usuário que estiver preenchendo esse campo para ele colocar o formato de horário no formato que eu consiga depois pegar a data e concatenar com esse horário aqui para que eu formate um date time específico que a solução do Power Automate entenda para que eu possa marcar
o horário da reunião. Não é qualquer formato de data e hora que eu colocar aqui no Power Automate que vai funcionar. O formato que o Power Automate usa é o formato ISO 8601. Então, se eu colocar desse formato aqui, o datetime, né, eu consigo fazer com que o Power Automate não dê problema no fluxo. Então, eu vou informar para o usuário que eu quero o horário num formato específico. No caso, eu vou falar o seguinte: insira um horário no formato. Aí eu vou colocar hora, minutos, segundos. Então, quando a pessoa for informar aqui esse horário, eu vou ter que passar, por exemplo, se eu quero iniciar a minha reunião às 10 horas da manhã, eu vou ter que digitar 10, 2.00, porque 10 horas, 0 minutos, 0 segundos, beleza? Aqui na segunda entrada de texto eu vou fazer a mesma coisa. Novamente falando para vocês, pessoal, isso aqui é um jeito muito simples de passar esse horário, tá? Tem como você colocar aqui esse campo como opção, e aí você colocar como opção os horários disponíveis que você tem para marcar essa reunião, e aí você consegue, vamos dizer, validar esses dados mais fáceis depois, mas isso aqui eu deixo de desafio para vocês. Então, a primeira parte aqui do fluxo já está construída. A gente vai passar um e-mail, a data da reunião, o horário de início e o horário fim. Primeira parte aqui é o gatilho. Nessa nova etapa aqui agora, pessoal, vamos adicionar mais uma vez uma ação agora do SharePoint, né? Usando o conector do SharePoint, agora eu não vou adicionar um gatilho, vou adicionar uma ação. E qual é essa ação? Eu vou obter esse item aqui que eu estou disparando, tá? Porque eu quero utilizar alguns dados relacionados a esse item específico. Então, novamente, eu vou passar aqui o endereço do site, vou passar a lista que eu estou utilizando e o ID do item que eu quero obter. No caso, é o ID dessa parte aqui, desse gatilho. Então, o item que eu selecionar, eu vou estar obtendo o ID dele aqui por esse gatilho e aí eu consigo retornar ele aqui nessa ação de obter item. Então, vou vir aqui, retornar o conteúdo dinâmico ID. Agora que eu tenho isso, pessoal, eu estou pronto para criar uma reunião no Teams. Então, vou iniciar uma nova etapa. Vou escolher aqui o conector do Teams. E aqui, pessoal, nas ações do Teams, eu tenho uma ação específica que é criar uma reunião no Teams. Então, vou escolher ela. E agora a gente vai passar os parâmetros que são necessários aqui. Primeira coisa, ID do calendário. O calendário padrão aí de todos os... Quando a gente fala de Teams, né, das soluções do Teams, do Outlook, é esse calendar aqui, né, que é o calendário principal. Então, vou passar ele como parâmetro. Qual é o assunto? O assunto, eu vou colocar aqui reunião, e vou colocar o campo title dessa lista aqui, que no caso é esse campo aqui, item de trabalho. Então, eu vou passar ele aqui, campo title. Qual é a mensagem? Vou colocar o seguinte, descrição da reunião, e vou passar aqui o campo descrição da lista, que é a descrição desse item. Então, vou passar aqui, descrição. Fuso horário, pessoal. Aqui, eu vou indicar para vocês utilizarem esse fuso horário aqui, que é o UTC-3, tá? Geralmente é o horário que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, esse South America Standard Time é o horário, fuso horário que a gente geralmente usa aqui no Brasil. Agora, pessoal, vem aqui uma parte mais complexa, mas que eu vou explicar o passo a passo aqui para vocês. Na hora de início, o próprio conector aqui do Teams pede para a gente passar um date time específico. Eu dei um zoom aqui na tela só para explicar para vocês. Olha só, ele pede um date time no formato data, então ele tem aqui o ano, o mês, o dia, aí ele põe um T aqui e depois ele passa o horário. Então a gente precisa colocar aqui uma data, o T e o horário depois, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui a tela para o formato normal. Quando a gente obtém essa data aqui, data da reunião, ele já vem nesse formato aqui que a gente precisa. O ano, traço, o mês, traço, a data. Agora, a gente só precisa concatenar com a letra T e também o horário que a gente está passando nesse formato aqui específico. Como que a gente faz isso? Vamos colocar aqui hora de início. Vou escrever aqui uma expressão. Uma expressão que a gente pode concatenar textos é a expressão concat. O que a gente vai concatenar então? A gente vai concatenar esse primeiro aqui, horário início, que é a data de reunião, né? Vamos ver se a gente acha ele aqui nos conteúdos dinâmicos. Pela expressão a gente não vai conseguir achar. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui no campo esses dois campos esses campos aqui que a gente vai precisar de concatenar. Então, vou vir aqui nos conteúdos dinâmicos relacionados àquela primeira parte lá. Deixa eu só achar ele aqui. Para um item selecionado, eu tenho horário início, horário fim. Cliquei nesse campo de mensagem aqui também, pessoal, para pegar esse conteúdo dinâmico aqui de data da reunião. Por que eu estou fazendo isso? Somente para eu pegar esse texto aqui, que no caso é o trigger body, tá? Se vocês estão vendo aí, ó, é o trigger body, abre e fecha parênteses entre colchetes, campo date.
Aqui no horário início, trigger body, abre e fecha parênteses, e entre chaves o text. E aqui, text 1. Se você quiser ver isso de forma mais fácil, você pode clicar aqui nesses 3 pontos e depois clicar aqui em código de espiada, tá? É um pouco complicado porque está no formato JSON, mas aqui está o código que a gente precisa, ó, simplesmente para a gente colocar lá na parte de concatenação, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a expressão, vou colocar aqui o concat. Então o que eu quero concatenar primeiro? Vai ser a minha data, então vou colocar aqui trigger body e entre chaves, né, o campo date, que no caso é esse date aqui, data da reunião. Vou concatenar também a letra T, então entre aspas simples eu vou colocar a letra T em maiúsculo. Também, depois disso, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o trigger body, novamente, entre chaves, o nosso horário de início, que no caso é o campo text. Então depois que eu fiz isso aqui, eu simplesmente clico em OK, a nossa fórmula aqui, a nossa expressão, já está colocada de forma correta. Vou só excluir esses conteúdos dinâmicos aqui que eu não preciso mais deles. E agora, esse concat aqui, o que ele vai trazer para mim? Conforme eu disse para vocês, vai trazer a data naquele formato, ano, traço, mês, traço, dia, a letra T e o horário, certo? Agora eu vou copiar essa expressão aqui, porque eu vou colocar ela no campo de horário fim. Então, aqui no horário de início, a gente está trazendo o datetime corretamente para que o conector e o fluxo do Power Automate entenda esse horário específico aqui. E horário de término, vou colocar aqui a expressão. E se vocês se lembram, o campo do horário fim se chama text underline 1. Vou só conferir aqui de novo. Participantes obrigatórios, a gente pode retornar o que aqui, pessoal? O campo de e-mail, que vem dessa primeira etapa aqui para um item selecionado. Por algum motivo ele apareceu aqui e não apareceu na parte de horário de início e horário de término, né? Os conteúdos dinâmicos dessa etapa aqui. Então eu vou vir aqui e selecionar e-mail, que é esse campo de e-mail aqui. Basicamente o nosso fluxo é esse. Vou salvar aqui agora e vamos aguardar o teste, né, do fluxo para ver se ele vai funcionar corretamente. Aparentemente não tivemos nenhum erro no fluxo. Então eu vou voltar aqui para a tela de detalhes do fluxo para a gente acompanhar aqui nas execuções se vai dar tudo certo com a construção e execução de todo o fluxo aqui que a gente fez. Então eu vou vir aqui na tela do SharePoint. Estou com o item selecionado. Quando eu quiser iniciar, né, se eu criei um fluxo para essa lista específica, eu posso clicar aqui nesse item com o botão direito, vir aqui na parte de automatizar e aguardar aqui alguns instantes que vai aparecer essa opção aqui, que é o nome do meu fluxo que eu acabei de criar lá no Power Automate, que se chama Criar Reunião no Teams, a partir de um item do SharePoint. Então vou clicar aqui nessa opção. Quando eu inicio esse fluxo, ele vai abrir o formulário, conforme eu tinha dito para vocês, e aí vai aparecer aqui para mim os campos para que eu possa preencher. Então, primeiramente, qual é o endereço de e-mail da pessoa com quem eu quero fazer a reunião? Vou passar aqui o meu próprio e-mail. Data da reunião, vou escolher a data de hoje mesmo. Hora de início, aqui no caso, vou passar do formato exato. Então, vou passar aqui das 12 horas, o horário de início, às 13. Então, vou passar aqui 13 horas. Beleza? E depois, basta eu clicar aqui nesse botão de fluxo de execução. Iniciei o fluxo, vamos aguardar aqui agora para ver se vai funcionar tudo corretamente. Aqui no histórico de execuções dos últimos 28 dias, eu consigo ver que o nosso fluxo foi executado com sucesso. Vamos dar só uma olhada aqui então para ver se ele passou todos os parâmetros de forma correta. Aqui dentro dessa etapa do SharePoint, né? Eu consigo ver que o campo de assunto foi passado ok, o assunto e a mensagem foi passado de forma ok. Aqui na hora de início, pessoal, olha só que legal, a gente conseguiu montar o nosso datetime de forma tranquila. Ele está passando a data, a letra T e o horário, tanto para o horário de início quanto para o horário de término. E aqui eu estou passando também os participantes obrigatórios. Agora vamos confirmar se lá na nossa solução do Teams a reunião já está marcada no nosso calendário. Então eu vou entrar aqui no Teams, vou só atualizar aqui a página e eu consigo ver, pessoal, que tem uma reunião marcada aqui para mim que vai do meio-dia às 13 horas, certo? E aqui eu já tenho a estrutura da reunião, né? Tenho aqui o link e no caso eu coloquei aqui só um participante, mas lá você pode colocar outros participantes também e o link vai ser enviado para o calendário do Teams dessa pessoa. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, não se esqueça de dar uma olhada nos links aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.